Olá, nós somos o Caia Faça do Caia Faça. Neste vídeo, vamos dar resposta ao questionamento elaborado pelo padre Paulo Ricardo, onde percebe-se que ele não soube distinguir a função de mediador e intercessor. Para isso, utilizaremos as palavras originais da Palavra de Deus, onde os termos foram originalmente escritos. Veremos seus significados no grego. Porque é muita gente perguntando por que é que nós católicos rezamos para os santos, se está claro na Sagrada Escritura, principalmente, são vários os versículos bíblicos, mas principalmente em 1 Timóteo 2,5, está claro que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Pois bem, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E aqui, então, se cria um problema. Só que esse problema não é só nosso católico, não. É um problema também para os protestantes. Por quê? Se Jesus é o único mediador, se só Ele intercede por nós diante de Deus, o que é que nós fazemos rezando uns pelos outros? Porque o problema dos santos é simplesmente um problema de se é possível ou não interceder depois da morte. Isso é outra história. Se é possível não interceder depois da morte, daqui a pouco a gente resolve esse problema. Mas o problema de insistir, de dizer e de afirmar que Jesus é o único mediador, isto, se você bate muito nessa tecla, você acabou com a oração de intercessão entre nós, já aqui na Terra, vivos. Porque Ele é o único mediador. O que você está fazendo rezando pelos outros? Você está desobedecendo a palavra, não é isso? Mas, do amor de Cristo. Além disso, o livro do Apocalipse nos fala em várias passagens, não é? Da atividade das pessoas que já morreram diante do trono de Deus. Por exemplo, quando se abre o quinto selo, no capítulo 6 do Apocalipse, não é? Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado, e gritaram com voz forte: Senhor santo e verdadeiro. Olha só, eles estão rezando no céu, gente. Ó. E aqui não tinha acontecido a ressurreição ainda. Vamos prestar atenção que aqui a ressurreição ainda não aconteceu. Nós ainda estamos na abertura dos selos, nós estamos na tribulação. Eles gritam com voz forte: Senhor santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Estão rezando, olha só. Morto reza. Olha que novidade, né? Nós católicos já sabíamos disso. Mas protestante só lê aquilo que ele quer, né? Só lê a parte da Bíblia que interessa para ele. Mas tudo bem. Em primeiro lugar, precisamos compreender que, embora tanto Cristo como os cristãos e até o Espírito Santo de Deus intercedem por nós, o texto de 1 Timóteo 2,5 fala de mediação, não intercessão. Embora a mediação de Cristo entre Deus e os homens possa incluir atos intercessores, apenas Cristo é o mediador. Por quê? Porque a palavra grega, messites, é, no contexto cristão, aplicada apenas a Jesus Cristo. Veja Hebreus 8,6 e 9,15. Observe abaixo o texto grego em 1 Timóteo 2,5. Esta palavra, messites, é, no contexto cristão, aplicada apenas a Jesus, porque, conforme Vini explica, a salvação dos homens tornava necessário que o próprio mediador possuísse a natureza e atributos daquele para quem ele age, igualmente participasse da natureza daqueles por quem ele age, exceto o pecado. Somente sendo possuidor da deidade e da humanidade é que ele poderia compreender as reivindicações de um e as necessidades dos outros. Em outras palavras, só Jesus pode ser este mediador, por ser perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Mas quando se trata de intercessão de uns para com os outros, usam-se outras palavras gregas que não messites. Por exemplo, em 1 Timóteo 2,1, Paulo exorta que façamos intercessões euteuques por todos os homens. Veja como essa palavra ocorre no texto em grego. Em Romanos 8, 26 a 27,
Os verbos para interceder, referindo-se à obra do Espírito Santo na vida do crente, são entuchano, no versículo 27, fazer petição, e hipertonchano, no versículo 26, com o significado de interceder em favor de outrem. Vim. Veja o texto em grego abaixo. No caso de Jesus, além de ser o único Messias, mediador, em Romanos 8,34, lemos que ele intercede entuchano por nós. Com isso em mente, Jesus é o único Messias, mediador, e intercede entuchano. E nós não podemos ser mediadores no mesmo sentido que Jesus é. Todavia, nós e o Espírito Santo podemos interceder pelos salvos em Cristo Jesus. Com essas informações em mente, não é o fato de Jesus ser o único mediador entre Deus e os homens em si que provaria que nós não devemos pedir pela intercessão dos santos que já estão na glória celestial. Afinal de contas, o texto que usamos em 1 Timóteo 2,5 fala do papel exclusivo de Jesus. Somente ele medeia entre Deus e nós, porque apenas ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E isso a Igreja Católica Romana também crê. O que católicos, protestantes e evangélicos precisam provar é: há na Bíblia indícios de que a intercessão de uns para com os outros continua após a morte, ou que podemos pedir a um santo lá no céu para que interceda por nós a Deus? Para os católicos, suas maiores provas são extra-bíblicas, baseiam-se na tradição da Igreja. Segundo eles, já nos primeiríssimos anos do cristianismo, os cristãos nas catacumbas de Roma, ao se reunirem ali, escondidos dos imperadores romanos, cultuavam os mortos. De fato, há nessas catacumbas descrições de cristãos pedindo a Pedro e a Paulo que rezassem por fulano ou beltrano. Todavia, esse costume, de acordo com as Escrituras, era errôneo. A Bíblia ensina em Eclesiastes 9, 3 a 11, que os mortos nada sabem do que ocorre debaixo do céu. Além do que, tais inscrições nessas catacumbas também incluíam petições a deuses e semideuses pagãos, para agirem como intercessores, provando que os cristãos, entre os séculos 2 e 4, davam indícios de contaminação por práticas pagãs. Alguns católicos poderiam dizer, então, se a Igreja era tão errada entre os séculos 2 e 4, como poderia ter autoridade para escolher quais livros seriam incluídos no cânon bíblico? A Igreja, como povo de Deus, nunca foi errada, mas as pessoas que a compõem sempre foram imperfeitas. Daí vemos Salomão ser escritor da palavra de Deus, mas ter se desviado de Deus. Isso mostra o amor de Deus para por seus filhos, que apesar de seus erros, foram usados por Deus para cumprir seus propósitos. E a beleza desse amor é que, apesar de uma igreja ainda jovem, que sofria as mãos de perseguidores, Deus não permitiu que acrescentassem sua palavra nenhuma dessas práticas errôneas, contrária a outros versículos da Bíblia. Como acreditar que Pedro e Paulo poderiam interceder por nós e que eles poderiam nos ouvir? Mesmo assim, os apologistas católicos tentam usar a Bíblia para apoiar a argumentação em favor da crença na intercessão dos santos. Por exemplo, podem usar Apocalipse 6, 9, 10. Lemos ali: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Este texto fala dos mártires devido ao Evangelho de Jesus, enquanto estão no céu, pois são almas e haviam sido mortas, clamando a Deus em favor do julgamento dos que habitam na terra e da vingança do sangue dos próprios mártires, vingar o nosso sangue. Mas onde no texto se afirma que estes mártires estão intercedendo por nós aqui na terra? Em lugar algum. Eles estão pedindo em favor deles mesmos, lá no céu, e por justiça e julgamento contra os que os mataram. Eles sabem que morreram assassinados, por isso clamam por justiça para com seus assassinos. É isso realmente intercessão? De jeito nenhum. E se fosse, essa passagem provaria no máximo que os no mundo espiritual podem interceder apenas pelos que vivem no próprio paraíso, céu para os católicos.
Assim como também, segundo a Bíblia, os cristãos aqui na Terra devem interceder apenas por aqueles que ainda vivem entre nós. Por isso, desafio os católicos a provarem na Bíblia, em livros inspirados por Deus, não em aberrações encaradas como parte das Escrituras, apenas no século XV-C. Há na Bíblia um único caso de seres espirituais intercedendo a Deus por nós aqui, além de Jesus? Há na Bíblia um único caso de um cristão dirigir-se a algum espírito para que este interceda a Deus por alguém na terra que não seja Jesus? Então, o ponto que precisamos enfatizar, o fato de crermos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, não anula a necessidade de intercedermos uns pelos outros aqui na terra, pelo fato de que o papel de Jesus de mediar depende de ele cumprir os requisitos de ser perfeitamente Deus e homem, e sem pecado. Portanto, apenas ele pode mediar. Mas nós não precisamos ser perfeitamente Deus e homem, e sem pecados, para pedir a Deus por outros. Meu Senhor, aqui estou, te agradeço que sou.